O que poucos homens percebem e que é a base de tudo que vamos conversar é que a maneira como você se toca pode transformar completamente sua saúde sexual depois dos 60, tanto para melhor quanto para pior. Esse é o ponto mais importante, e que muitos só descobrem tarde demais. Não é o ato em si que causa problema, mas a forma como ele é praticado. E hábitos construídos ao longo de décadas podem silenciosamente afetar sua circulação, sua sensibilidade, sua próstata, seu coração e até sua capacidade de sentir prazer real. Antes de continuar, se isso já fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo agora mesmo. Isso ajuda demais para que esse conteúdo chegue a outros homens que precisam ouvir isso. Lembro claramente de um paciente de 68 anos que me procurou certa vez no consultório. Chegou tranquilo, com aquele jeito de quem leva a vida com simplicidade, mas carregando uma dúvida que o incomodava havia meses. Ele me disse, quase num desabafo: doutora, faço do mesmo jeito há mais de 40 anos, mas de uns tempos pra cá, alguma coisa não está certa. Ele não apresentava nenhuma doença nova, não tinha mudado medicação, não havia qualquer sinal clínico que justificasse a mudança que sentia. O que estava minando aos poucos o corpo dele era um hábito íntimo repetido durante décadas, não a masturbação em si, mas a forma como ele a realizava. E o mais surpreendente, ele não fazia ideia de que isso estava influenciando seu coração, sua próstata e até sua capacidade de sentir prazer. A verdade é que muitos de vocês já ouviram que se tocar é saudável e de fato é, mas aquilo que antes funcionava sem esforço pode, com a passagem do tempo, se tornar um ponto de desgaste silencioso. Mudanças hormonais, pressões do dia a dia, sedentarismo, estresse, medicamentos e até padrões emocionais criados ao longo da vida interferem na forma como o corpo responde ao prazer. E é justamente aí que pequenos erros íntimos, aparentemente inofensivos, começam a cobrar um preço. Por isso, neste vídeo que eu quero que seja um espaço seguro e informativo para você, vou te mostrar 7 erros que muitos homens maduros cometem na masturbação. Erros que parecem bobos, mas que podem afetar diretamente sua energia, seu desempenho, sua próstata, sua circulação e sua saúde sexual como um todo. E vou te explicar, de forma simples e prática, como corrigir cada um deles antes que causem prejuízos maiores. Fica até o final porque o erro número 6 é um dos mais perigosos e quase todo homem comete sem perceber. Vamos começar pelo hábito que se tornou incrivelmente comum com a chegada da internet rápida, dos celulares e da facilidade de acesso a estímulos visuais intensos. Algo que parece inofensivo, mas que tem provocado uma mudança silenciosa no cérebro e na maneira como os homens, principalmente acima de 60, experimentam prazer. Esse é o primeiro erro e talvez o mais frequente de todos que vejo diariamente no consultório. O erro número 1 é usar pornografia como estímulo principal. Nas consultas, isso acontece de forma quase previsível. Homens no fim dos 60 ou início dos 70 entram, sentam, respiram fundo e dizem: doutora, parece que não sinto mais como antes. Não é dor, não é doença, é como se meu corpo estivesse apagando. Em seguida, faço sempre a mesma pergunta: com que frequência você usa pornografia como estímulo? Quase sempre o olhar baixa. Não por vergonha, mas pela surpresa de perceber que talvez aquilo tivesse um impacto tão profundo assim. O motivo é mais simples e mais sério do que parece. Depois dos 60 anos, o sistema de dopamina, responsável pelo prazer, pela motivação e pela resposta do corpo ao estímulo sexual, perde um pouco da sensibilidade natural. É parte do envelhecer. Agora imagine esse sistema sendo exposto diariamente a estímulos rápidos, intensos, exagerados, que nenhum encontro íntimo real ou toque natural consegue reproduzir. A pornografia oferece infinitos cliques, infinitas cenas, infinitas combinações que mantêm o cérebro numa busca constante por algo ainda mais estimulante. Isso cria uma superestimulação crônica. E o que faz um cérebro superestimulado? Se defende. Diminui a resposta. Anestesiar vira um mecanismo de proteção. Com o tempo, aquilo que antes causava prazer deixa de causar. A sensibilidade reduz. A excitação demora mais. A ereção perde força. A conexão emocional desaparece. E o toque real, aquele contato humano ou mesmo o toque do próprio corpo, não é mais suficiente para despertar o cérebro. Não é falta de testosterona, não é só a idade. É a saturação dopaminérgica do sistema. É como tentar ouvir um sussurro depois de passar anos ouvindo música no volume máximo. A consequência disso vai além do sexo. Afeta a autoestima, energia, motivação e até disposição para atividades simples do dia a dia. E muitos homens, infelizmente, acreditam que estão velhos demais, quando, na verdade, estão apenas dopamina exaustos.
A boa notícia é que isso pode ser revertido desde que o hábito seja corrigido. Agora, se o erro número 1 tem relação com o que você assiste, o segundo tem relação com onde você costuma fazer isso e muitos nunca imaginam o impacto que esse ambiente tem no corpo. O erro número 2 é se masturbar sentado no vaso sanitário. Pode parecer a escolha mais prática, mais rápida, mais segura, mas o banheiro é um dos piores lugares para isso. E não por questões morais ou de higiene, mas por questões fisiológicas. Com a idade, a circulação pélvica se torna ainda mais importante. É ela que mantém a saúde da próstata, a qualidade da ereção, a força do orgasmo e a recuperação depois da excitação. A postura de ficar sentado no vaso geralmente inclinado para frente, comprimindo a pelve, tensionando a lombar e o abdômen inferior reduz drasticamente o fluxo sanguíneo da região. Além disso, pressiona a próstata e altera o funcionamento adequado dos músculos do assoalho pélvico, que já ficam naturalmente mais frágeis com o tempo. Não é raro ouvir queixas de gotejamento após urinar, sensação de peso na virilha, desconforto nos testículos, dificuldade para esvaziar a bexiga e até dor pélvica, tudo relacionado a esse hábito. E mesmo assim, é um erro que poucos admitem. Muitos homens veem o banheiro como o único lugar seguro da casa, onde ninguém vai entrar, onde há privacidade garantida. E com isso passam anos, às vezes décadas, repetindo um padrão que prejudica silenciosamente a saúde íntima. Não é exagero dizer que essa postura pode desencadear uma longa cadeia de alterações na próstata, nos nervos e na musculatura pélvica. Felizmente, mudar isso é simples. Escolha lugares em que seja possível ficar de pé, ou reclinado de forma confortável, sem compressão da região inferior. A circulação agradece e seu prazer também. E falando em pressa e desconforto, chegamos ao terceiro erro, que está menos ligado à posição e mais ao ritmo com que muitos homens, principalmente os mais velhos, lidam com o próprio corpo. O erro número 3 é apressar a experiência. Muitos fazem isso sem perceber por hábito adquirido na adolescência ou na vida adulta, quando o medo de ser interrompido ou a falta de tempo criaram um padrão de urgência que persiste até hoje. Só que o corpo, depois dos 60, não funciona bem sob pressão. E antes de entrarmos nos próximos erros, quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre o assoalho pélvico antes ou se esse tema é novidade. Sua resposta ajuda muito a guiar os próximos vídeos. À medida que avançamos para a segunda fase dessa conversa íntima e tão necessária, é importante perceber como cada detalhe do comportamento sexual masculino depois dos 60 anos tem impacto real na vitalidade, na circulação, no humor e até na saúde do coração e da próstata. Não se trata apenas de evitar erros, mas de entender que o corpo maduro funciona sob outras regras, responde de outro jeito e pede um tipo diferente de atenção. A gente cresce ouvindo que prazer é instinto, que basta querer, que o corpo sempre vai acompanhar. Mas com o passar das décadas, fica claro que nada disso é verdade. O corpo não deixa de funcionar, mas muda a forma como funciona. E é nesse território desconhecido que muitos homens se perdem não por falta de capacidade, mas porque ninguém nunca ensinou o caminho. E é justamente nessa fase da vida que a sexualidade deixa de ser só impulso e passa a ser cuidado, consciência e escolha. Quando falamos sobre erros ligados ao prazer a sós, estamos falando, no fundo, sobre presença. E é essa presença que falta quando um homem maduro começa a praticar seus hábitos íntimos sem notar como eles moldam silenciosamente o funcionamento do corpo. A pornografia em excesso, o hábito de ficar sentado no vaso, a pressa, a falta de atenção ao assoalho pélvico, tudo isso parece detalhe. Mas nenhum detalhe é pequeno quando falamos do sistema sexual masculino após os 60. Cada estímulo, cada postura, cada escolha vai se acumulando e moldando o tipo de prazer que o corpo ainda consegue sentir. Nada é imediato, nada é abrupto. São mudanças que chegam devagar, quase imperceptíveis. Primeiro uma queda na sensibilidade. Depois, um pouco mais de dificuldade para manter a excitação. Um orgasmo mais fraco aqui, uma ereção menos firme ali. Até que, sem perceber, o homem passa a achar que isso tudo é culpa do tempo quando, na verdade, é apenas falta de ajuste. E aí entramos em um ponto fundamental desta segunda parte, o ritmo. Homens acima dos 60 aprenderam a viver num mundo que os treinou a ser rápidos, eficientes, discretos. Viveram décadas com responsabilidades, trabalho, família, cobranças, silêncio, pressões externas e internas. E sem perceber, essa pressa foi levada também para o momento íntimo. O toque deixou de ser algo que se desfruta e passou a ser algo que se resolve. Só que o corpo maduro não responde ao ritmo da urgência. Ele responde ao ritmo da respiração, da calma, da consciência.
A libido continua viva, mas exige um ambiente diferente para florescer. Por isso tantos homens relatam que não é mais como antes. Não porque o desejo acabou, mas porque a forma de se relacionar com o prazer continuou presa aos hábitos da juventude. E foi exatamente isso que percebi ao ouvir tantas histórias no consultório. Histórias de homens disciplinados, trabalhadores, sensatos, mas que desconheciam completamente o impacto da pressa sobre o próprio bem-estar sexual. Homens que acreditavam que perderam a sensibilidade, quando na verdade o corpo só estava pedindo uma pausa. O sistema nervoso, já menos flexível, precisa de tempo para mandar sinais. A circulação precisa de espaço para fluir. A musculatura pélvica precisa de suavidade, não de tensão. O coração precisa bater sem ser forçado. E quando esse conjunto de fatores recebe o cuidado que merece, algo fascinante acontece. O prazer volta. Não como era aos 20, claro, mas como pode ser aos 60 pleno, profundo, presente e muito mais conectado ao corpo real que se tem agora. A partir daí, entramos em outro ponto que aparece muito neste debate: o fortalecimento do assoalho pélvico. A maioria dos homens nunca ouviu falar disso até chegar ao consultório, e isso já mostra o quanto a saúde sexual masculina foi negligenciada ao longo das gerações. Quando um homem descobre que existe um músculo invisível responsável pela firmeza da ereção, pelo controle urinário, pela intensidade do orgasmo e até pelo bem-estar da próstata, é quase sempre uma revelação. Muitos acham que basta comer bem ou se exercitar na academia para manter a virilidade. Mas força muscular não é sinônimo de força sexual. São sistemas diferentes. Um corpo definido pode esconder um assoalho pélvico fraco. E um homem aparentemente sedentário pode ter um assoalho pélvico surpreendentemente ativo. Não é algo que se vê por fora, é algo que se sente por dentro. E o mais interessante, quando esse músculo começa a ser despertado, mesmo que tardiamente, pequenos milagres acontecem. A circulação melhora. O controle urinário se estabiliza. A ereção ganha sustentação. A sensação no clímax deixa de ser apagada e volta a ser vibrante. Por isso digo sempre que falar sobre masturbação depois dos 60 não é superficial, e sim terapêutico. Não é apenas sobre prazer, mas sobre saúde integral. Um corpo que sente prazer é um corpo que produz hormônios de bem-estar, que melhora a imunidade, que reduz o estresse, que equilibra o humor e que prolonga a vitalidade. A sexualidade não é uma parte isolada da vida, ela se conecta com todas as outras, do sono à energia, da autoestima à memória, do coração à circulação. E quando falamos em frequência, outro ponto delicado emerge. Porque a masturbação não é só sobre estímulo físico, é sobre ritmo biológico. O corpo precisa de circulação regular para manter as terminações nervosas saudáveis, mas também precisa de descanso para não entrar em exaustão. Por isso os extremos fazem mal. O excesso irrita, desgasta e esvazia. A ausência prolongada resseca, enfraquece e apaga. A saúde sexual é um equilíbrio, não uma regra. Para muitos homens maduros, 1-2 vezes por semana é uma média saudável, não porque seja uma norma rígida, mas porque respeita o fluxo natural do corpo nessa idade. No entanto, mesmo quando a frequência está equilibrada, muitos ainda caem no erro da força excessiva. Esse talvez seja o ponto mais crítico desta parte. Porque quando um homem perde sensibilidade, ele busca intensificar o toque, achando que a pressão vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Só que o resultado é o oposto. A pressão destrói o que resta de sensibilidade. Os nervos no pênis são delicados. O tecido é frágil. E quando a força vira hábito, surgem microlesões, fissuras, cicatrizes internas e até deformações na anatomia. Não é exagero. Não é mito. É medicina. Já vi muitos chegarem ao consultório com curvaturas que nunca tiveram, com dor que nunca existiu, acreditando que era apenas coisa da idade. Mas não era. Era força demais. Era hábito. Era desconhecimento. Muitos homens que acompanham o canal assistem e vão embora sem saber que ainda não são inscritos, então verifica aí. Se o botão está vermelho, aperta para ficar cinza e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode transformar de verdade sua saúde íntima. Quando um homem chega aos 60, 70 ou mais, começa a descobrir que o corpo não fala da mesma forma que antes. Ele envia sinais mais sutis, pede cuidados mais delicados, e muitas vezes esse pedido silencioso passa despercebido. Os 7 erros que exploramos até aqui não são falhas morais, não são sintomas de fraqueza e muito menos motivo de vergonha. São apenas respostas automáticas construídas ao longo de décadas em que ninguém ensinou você a observar, a ajustar, a adaptar o prazer à fase da vida em que está.
E agora, entendendo cada um deles com mais clareza, é possível enxergar como todos se conectam em um ponto central. A relação íntima consigo mesmo precisa de presença e intenção, talvez mais do que nunca. A verdade é que os homens sempre foram ensinados a ser fortes, discretos, rápidos, resolutivos. Cresceram ouvindo que vulnerabilidade era fraqueza, que intimidade era tabu e que o prazer masculino era algo quase mecânico, automático, garantido por natureza. Mas a realidade clínica mostra o contrário. A saúde íntima também envelhece, também precisa de manutenção, também precisa de escuta. E quando você não tem essa escuta, começa a perder sensibilidade sem perceber, começa a depender de estímulos cada vez mais intensos. Começa a se desconectar não só do próprio corpo, mas da própria identidade. É por isso que tantos homens chegam ao consultório dizendo: não sinto mais como antes, ou acho que meu corpo me abandonou. Mas o corpo nunca abandona, ele apenas muda. E quando você aprende a mudar junto, tudo se transforma. O grande ponto é que nenhum desses erros fala sobre moralidade, todos falam sobre fisiologia. O cérebro muda com a idade, e com isso a dopamina responde de maneira diferente. A circulação muda com a idade, e com isso o pênis e a próstata se tornam mais sensíveis ao estilo de vida. Os músculos mudam com a idade, e com isso o assoalho pélvico precisa ser reativado de forma consciente. O coração muda com a idade, e com isso a experiência sexual precisa ser menos corrida e mais conectada. Nada disso significa perda, significa adaptação. Assim como você não dirige um carro clássico do mesmo jeito que dirige um carro novo, você não pode tratar seu corpo de hoje da mesma forma que tratava aos 20, 30 ou 40. E aqui está algo que quase ninguém diz aos homens mais velhos: o prazer não precisa diminuir com a idade. Ele pode mudar, pode ganhar camadas, pode ficar mais profundo, mais emocional, mais consciente, mais presente. Muitos dos meus pacientes que corrigiram esses hábitos não só recuperaram sensibilidade, mas relataram prazer mais intenso do que tinham há décadas porque deixaram de tratar a masturbação como descarga rápida e passaram a tratá-la como reconexão. E isso muda tudo. O erro número 7, aquele que fala sobre se masturbar sem emoção, talvez seja o maior responsável por essa desconexão silenciosa. Quando o prazer vira rotina mecânica, o cérebro para de liberar os hormônios que nutrem o corpo e o humor. O orgasmo deixa de ser reparador e passa a ser esvaziado. É por isso que tantos homens se sentem cansados depois, ou meio indiferentes, ou até um pouco tristes e nunca entendem o motivo. Mas quando você coloca intenção, quando respira, quando se permite sentir, quando abandona a pressa e a força excessiva, o sistema inteiro muda. O corpo responde melhor, o humor melhora, a vitalidade aparece novamente. E talvez você pense que isso tudo é tarde demais para você, que aos 68, 72, 78 anos já não tem muito o que mudar. Mas permita que eu diga uma coisa com toda sinceridade: nunca é tarde. Eu já acompanhei homens no início dos 80 reencontrarem o prazer com profundidade, reencontrarem o próprio corpo com respeito, reencontrarem a autoconfiança que acharam ter perdido para sempre. Já vi homens que passaram anos sem sentir quase nada recuperarem sensibilidade simplesmente por abandonar os hábitos automáticos e adotar práticas mais gentis, mais conscientes. Já vi homens que tinham vergonha de falar sobre isso descobrirem que a mudança não só era possível, mas transformadora. O corpo envelhece, sim, mas a capacidade de sentir, de se emocionar, de se conectar, jamais desaparece. Ela só precisa ser despertada de novo. É importante lembrar que tudo isso, absolutamente tudo, é parte da sua saúde. A masturbação não é um ato trivial, é um dos termômetros mais sensíveis da vitalidade masculina. Quando ela muda, quando falha, quando perde qualidade, quando vira obrigação, isso revela algo maior. Pode ser circulação, pode ser nervoso, pode ser próstata, pode ser hormônios. Pode ser emoções, e corrigir esses 7 erros ajuda a recuperar esse equilíbrio de forma surpreendente. É como ajustar o alinhamento de uma engrenagem antiga, de repente tudo flui melhor. E quando você começa a aplicar essas mudanças, algo ainda mais importante acontece: a autoestima volta. Muitos homens não percebem o impacto que a saúde sexual tem no humor, na energia, no comportamento, até no sono. Quando o prazer volta a ser profundo, intencional, satisfatório, a vitalidade geral aumenta, a disposição melhora, a sensação de envelhecimento diminui, a confiança reaparece. E principalmente, os relacionamentos consigo mesmo e com outras pessoas se tornam mais leves, mais abertos, mais verdadeiros. A essa altura, você já percebeu que não estamos falando só de técnicas, estamos falando de cuidado, de carinho consigo mesmo, de respeito pelo corpo que te trouxe até aqui,
de honra por tudo que você viveu, tudo que suportou, tudo que conquistou. Não existe idade para aprender a tocar o próprio corpo com mais atenção. Não existe idade para se reconectar ao prazer. Não existe idade para resgatar a autoestima. Não existe idade para viver com dignidade íntima. E se você entende isso agora, já está na frente de milhões de homens que continuam sofrendo em silêncio. O próximo passo é simples: aplicar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um dos 7 erros, apenas um, e comece por ele. Talvez reduzir a pressa. Talvez diminuir pressão. Talvez alternar a pornografia por estímulos reais. Talvez fortalecer o assoalho pélvico. Talvez mudar o ambiente. Talvez trazer mais intenção. Talvez ajustar a frequência. O importante é começar. O corpo responde. Sempre responde, mesmo que devagar, mesmo que sutilmente. E quando responde, a vida muda. E já que chegamos até aqui juntos, deixa eu te dizer algo com muito respeito. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos ou te ajudou a entender melhor seu próprio corpo, compartilhe isso com outro homem da sua idade. Você não faz ideia do quanto muitos deles precisam ouvir isso e não têm coragem de perguntar. E aproveita, já verifica se você está inscrito no canal. Muita gente assiste meus vídeos toda semana sem perceber que ainda não clicou no botão de inscrição. Quando você se inscreve e ativa as notificações, o YouTube te avisa sempre que sair algum conteúdo novo. E isso impede que você perca orientações que podem melhorar sua saúde, sua confiança e sua qualidade de vida. Se quiser continuar essa jornada comigo, escreve aqui embaixo o que mais você gostaria que eu explicasse sobre saúde íntima masculina. Pode ser dúvida, curiosidade, medo, qualquer coisa. Seus comentários são o que orientam os próximos vídeos e me ajudam a entender o que você realmente precisa. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada de reconexão, dignidade e vitalidade masculina.